Bom dia, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Me contem aqui nos comentários, viu? Quero conhecer mais de vocês aqui, tá certo? Hoje a gente vai pro dia 5 do nosso tempo de propósito. E hoje a nossa meditação é lá em Isaías 55, 10, 11, que diz assim: Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Deus, Ele tem promessas sobre a tua vida. Você sabia? Ele tem promessas sobre a vida de cada uma de nós. E se você hoje recebeu uma promessa, mas parece que as coisas não acontecem, você disse: Silvia, tá demorando tanto. Nossa, acho que esqueceu. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que as coisas não vão acontecer. Sabe, se você está até meio pessimista, assim, desanimada. Ei, mulher, respira fundo, viu, minha filha? Respire e volte a se fortalecer na sua fé, tá bom? A acreditar, sim, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça daquilo que Ele falou para você. Agora, uma coisa muito importante é a gente perceber que entre a promessa e o cumprimento dela, há um tempo, há uma estação. Muitas vezes a gente chama a estação de deserto. Quando Davi ele foi ungido para ser rei de Israel, Davi ele foi ungido, mas ele não foi automaticamente rei. Ele ficou durante anos sendo treinado até ocupar o lugar de Saul. Quando ele passou por muitas coisas, viu? Por quê? Porque ele estava sendo treinado para ser um grande rei. Quando José, ele recebe o sonho lá, né? Que ele conta até para os irmãos que a lua e as estrelas se curvam e que os irmãos se curvam perante ele. Leva-se muito tempo até que ele se torne, aliás, leva-se 13 anos até que ele se torne o governador do Egito. E durante esse período ele vai pra cadeia, ele passa por várias coisas, ele é vendido pelos irmãos, ele passa por muita coisa. E assim, se você parar pra pensar, José também poderia ter pensado: puxa vida, nossa, nada daquilo que eu pensei aconteceu, tá tudo acontecendo ao contrário, né? Só que ele manteve a fé dele, manteve o coração íntegro dele, e ele foi sendo o que? Treinado para que ele pudesse ser um grande governador. E para que o coração dele estivesse limpo. Porque você vai ver lá no final da história de José, se você já leu, você vai ver que quando os irmãos dele chegam e descobrem que é ele, eles têm medo, né, de José matar eles. Porque se a gente pensar, né, se a gente for pela justiça, olho por olho, dente por dente, era justo que eles morressem, né, por tudo que eles fizeram por José. Mas a gente sabe que a justiça divina, a justiça que eu falei ontem do amor, ela é o contrário, né? O que José faz? José perdoa eles e diz assim: não foi vocês que me mandaram, mas foi Deus que me mandou à frente de vocês para poder livrar a vida de vocês, né? Para poder tomar conta de tudo isso e cuidar de tudo isso. Porque quando ele se torna governador do Egito, vem uma grande fome e todo o povo vem pedir comida para o Egito. Só que José já tinha guardado a comida, já tinha feito todo aquele trâmite que vocês sabem, né? Quando ele se tornou governador. Então, te acalma. Nada sai do plano de Deus. Tá tudo cooperando pro teu bem, ainda que você não entenda, tá bom? Calma, porque tudo isso é uma preparação, um treinamento. Porque muitas vezes existem coisas na nossa vida que a gente precisa passar por um treinamento para poder receber a promessa. Porque se a gente receber a promessa sem treinamento, muitas vezes, né, moldar o nosso caráter, muitas vezes um treinamento no nosso coração, muitas vezes um treinamento de visão, de mentalidade, de aceitar algo maior. Quando a gente recebe promessa, a gente não sabe dar valor. Por quê? Porque a gente não está preparado. Então, por isso que Deus, Ele sabe lidar com cada um de nós. E tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Então, se você receber uma promessa, não desanime, mantenha sua fé, mantenha sua integridade, mantenha o seu caráter e busque sempre fazer aquilo que agrada o coração de Deus, porque vai valer a pena. Vamos orar? Criador dos céus e da terra, por tua palavra criaste todo o universo e tudo que nele há, meu Deus. Toda a criação é sustentada pelo poder da tua palavra. Não existe nada que seja difícil para ti ou que esteja além do teu poder. Senhor, nós reconhecemos que tu tens um propósito e uma missão única para a nossa vida. Que toda palavra que fora declarada sobre a nossa vida se cumpra. Sobre a vida de cada mulher que está aqui, Senhor. Sobre a minha vida. Nós sabemos que o Senhor tem promessas sobre as nossas vidas e nós acreditamos, Pai, que elas serão cumpridas no teu tempo, Pai. Da forma perfeita, Pai.
porque tu tem o melhor, aquilo que é bom, perfeito e agradável. E nenhuma das suas promessas retornarão a ti vazias, porque aquilo que tu fala, tu cumpre, Senhor. Nós cremos em ti. Graças te damos. Amém.